uma forma na qual não exista nenhuma limitação. E a partir daí nós temos outras ideias de direito à igualdade, né? Enfim, um direito à vida que seja um direito à vida amplo e digno para o ser humano. Em decorrência desse direito à vida, nós podemos falar que o indivíduo, né, talvez hoje seja difícil essa compreensão, que os indivíduos, né, os homens nascem livres e iguais. E a gente pode falar que isso foi necessário se escrever, porque nós já tivemos momentos de escravidão. Então, o indivíduo não era considerado como ser humano, ele poderia ser objeto de apropriação pelo outro. E a gente acha talvez isso difícil de ser entendido, mas nós temos ainda partes no planeta ou no próprio território brasileiro em que as pessoas não nascem livres. Eles têm uma restrição, algum direito à sua liberdade, né? Esse direito de ser livre e de ser igual. A gente sabe que a igualdade formal é concedida a todos, todavia a igualdade material é que nós estamos buscando aqui, que todos sejam iguais materialmente, em condições financeiras, em condições de estudar, em condições de saúde, em condições de emprego, apropriação de patrimônio, enfim, essa igualdade material. E saindo um pouco do aspecto dos direitos relativos à questão material, nós podemos falar de um direito sobre o ponto de vista processual, que é o chamado devido processo, ou como está na nossa Constituição, devido processo legal. E aí esse devido processo, ele é fundamental para o indivíduo, porque algumas coisas na vida do indivíduo acabam parando no tribunal ou em algum âmbito administrativo. E não existe nada pior para aviltar a vida de uma pessoa se não for o devido processo. O devido processo, ele tem a sua justificação. Se querem aprofundar um pouquinho mais no conteúdo, leiam o livro de Kafka, tá? No qual ele afirma a ideia do devido processo. E a partir daí, se nós temos um devido processo, o que vem primeiro no âmbito de um processo? A acusação. O indivíduo deve saber qual é a acusação que pende contra ele, porque se ele não souber do que está sendo acusado, ele não tem como providenciar a sua defesa. Desculpe. Então, no momento em que ele sabe o que é a acusação, ele pode providenciar a sua defesa da forma mais ampla. E decorrendo do devido processo, ouvido o indivíduo sabendo qual é a acusação, ele vai providenciar a sua defesa. Numa audiência, fala primeiro as testemunhas de acusação, para depois falar as testemunhas de defesa. Fala primeiro o acusador, para depois o indivíduo se defender, porque ele tem que saber na íntegra a sua acusação, para ele poder providenciar a sua defesa da forma mais ampla possível. Então, o devido processo fica dentro desse âmbito, né, que hoje nós atribuímos ao âmbito administrativo e ao âmbito judicial. Nós temos também o direito de asilo. O indivíduo que se sente perseguido, ele pode buscar em um outro país o asilo. Nós vamos ver duas espécies, o asilo diplomático e o asilo territorial, tá? O diplomático é aquele concedido na sede da embaixada, e o asilo territorial é aquele concedido no território do próprio estado que concede o asilo. E nós temos outros direitos que para nós talvez não tenha muita importância, mas nós temos algumas pessoas no planeta que são conhecidas como apátridas ou eimatos, que são aquele indivíduo que não possui nenhuma nacionalidade. Então nós temos no Pacto de São José da Costa Rica que o indivíduo tem direito a uma nacionalidade, e se ele não possuir nenhuma, ele vai ter a nacionalidade do território em que ele nasceu na América. Então nós temos aí que o indivíduo não pode ser considerado apátrida. Por quê? Porque quem vai fazer a proteção diplomática do indivíduo é aquele estado do qual ele é nacional. Nacionalidade é aquele vínculo jurídico-político que o indivíduo possui com o estado, ou seja, ele tem direitos e ele tem deveres perante aquele estado do qual ele é nacional. E se ele tiver o seu direito violado em algum lugar desse planeta Terra, o estado do qual é nacional vai providenciar a sua defesa, vai providenciar que lhe seja garantido uma defesa da forma mais ampla. E o indivíduo, ele passa a tomar consciência dos seus direitos e deveres para exercer livremente a sua integridade, a sua vida, a sua possibilidade jurídica como indivíduo no cenário jurídico internacional.
E muitas vezes a gente fala em minorias, né? A gente entender que minoria muitas vezes é a maioria. Se a gente retroceder a ideia na África do Sul do apartheid, a gente vê que a população que era discriminada, considerada minoria, era em torno de 80% a 85% da população, que era a população negra, e 15% da população era a população branca, que subjugava a população oprimida, né? Então a raça branca se impunha os direitos políticos em decorrência dos negros na África do Sul no apartheid. Então a gente pode entender muitas vezes minoria como o menor grupo segregado. Não, a minoria muitas vezes pode ser um grupo maior, mas não tem um domínio político, não tem um domínio bélico, não tem a capacidade de se rebelar contra o opressor. E a partir daí a gente observa alguns tratados internacionais que estabelecem esses direitos para o indivíduo, como por exemplo o Pacto de Direito Civil e Político de 1966, que tem o Comitê de Direitos Humanos, que tem por objetivo realizar duas funções básicas. Primeiro, a possibilidade de comunicar e emitir informações, e segundo, uma declaração opcional de um país membro que declara que aceita outro Estado parte formule reclamação perante um procedimento contencioso quando ocorrer violação desses direitos. Esse protocolo facultativo que outorga os nacionais do Estado que subscreve para reclamar ante um organismo internacional, ele tem um requisito fundamental, que é esgotar os recursos internos dos Estados, ou seja, esgotar a ordem processual interna do Estado do qual está sendo oprimido. Então nós temos dois grandes sistemas que nós vimos, o sistema americano e o sistema europeu. O sistema americano com a Comissão Interamericana e a Corte Interamericana de Direitos Humanos, e o sistema europeu com a Corte Europeia de Direitos Humanos. Dentro dos direitos fundamentais do ser humano, nós temos alguns problemas do passado e que perpetuam até a presente data. O mais discutido durante décadas foi o tráfico de pessoas. No passado era um tráfico de pessoas negras, hoje não. Hoje é o tráfico de pessoas, seja negra, seja branca, seja asiática, amarela, azul, qualquer cor que a pessoa tenha. Nós observamos na atual conjuntura o tráfico dessas pessoas. E o tráfico dessas pessoas no passado tinha um objetivo, que era o trabalho forçado. E na atualidade a gente vê que o tráfico dessas pessoas não é mais tão somente para o trabalho forçado, mas como para a exploração sexual, para a exploração da mão de obra, como babás, como secretárias domésticas, e muito pior, essas pessoas muitas vezes são traficadas para a subtração de órgãos, né? Fígado, pulmão, rim, coração, e a gente observa que hoje o tráfico dessas pessoas é muito maior do que no passado. E hoje não, na atual conjuntura, são traficadas pessoas do sexo masculino ou do sexo feminino. Então, com os maiores requintes de crueldade, essas pessoas são levadas para outro território. Então, o tráfico de pessoas engloba a utilização de pessoas brancas, né, negras e qualquer outra que a gente pode falar, principalmente aí o uso de crianças, né, para mão de obra, de babás, ou até mesmo para pedofilia, exploração sexual, tanto do sexo masculino como do sexo feminino. E nós temos desde 1910, que foi assinada em Paris, a Convenção Internacional relativa à repressão do tráfico de mulheres brancas. Então a gente já vê há mais de 110 anos, aí, 100 anos e 109 anos, a proteção com relação ao tráfico de mulheres. E a gente observa também, com a criação da Organização das Nações Unidas, um retrocesso nesse particular, porque a Carta da ONU não se manifesta expressamente com relação ao tráfico de pessoas. Mas em 1946, a Assembleia Geral, utilizando-se de uma recomendação, uma sugestão do comitê, transferiu para a organização uma série de encargos que não era exclusiva, que era da Liga das Nações, que é o combate de tráfico de mulheres e crianças. E nós temos então que o tráfico de pessoas, né, é um problema significativo no cenário jurídico internacional, e essa proteção deve ser realizada não só pelo Estado do qual ele é nacional, mas pelo Estado onde a pessoa se encontra, ou por qualquer outro Estado que tomar conhecimento, ou por uma organização internacional intergovernamental que tomar conhecimento dessa pessoa na condição de traficada para outro país, para
fins, né, que sejam sexuais, exploratórios da mão de obra, para subtração de órgãos, enfim, deve ser proibido o tráfico de pessoas de qualquer forma, de qualquer nação.